Olá, olá, sou Anderson Moraes. Prazer mais uma vez estar aqui comandando um papo do Barão de Tararé. Também sou do Jornal Empoderado. E hoje vai ser bem bacana, importante, mais que bacana, vai ser importantíssimo um papo que nós vamos ter aqui, que é um papo que dialoga diretamente com o Brasil, que a gente precisa, que são políticas públicas para os mais vulneráveis, né? Como a gente olhar para aqueles que estão em condições de mais vulnerabilidade, que estão nas comunidades, nas favelas, sejam lá como queiram chamar. E aí a gente veio aqui e vamos trazer para bater um papo o secretário nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades, o Guilherme Simões. Guilherme Simões, que vem aqui conversar conosco hoje. E daí, Guilherme, eu vou deixar. Você prefere que eu te apresente com um pouco? Eu fiz uma colinha. Se tiver errado, você tem todo o direito de falar assim: não, Anderson, essa pontuação aí não está sacando, não. Vamos lá, então. Vamos lá. Guilherme Simões é professor, educador popular e sociólogo, formado pela Universidade do Estado de São Paulo, na Unesp, nascido no bairro do Grajaú, na zona sul da capital paulista. Ele é militante há 18 anos no MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, também integra a rede de movimento negro Raízes da Liberdade. Acertou, sua cola está perfeita, Anderson. Seja mega bem-vindo. Seja mega bem-vindo para esse papo. A gente vai chamar os convidados, né? Mas eu já quero te agradecer pela presença. E aí eles vão fazer uma pergunta, daí você anota, vê como você prefere. Ou você responde uma por vez, de cada convidado, se você achar melhor, ou você pega todas no final e responde no bloco. Qual que você acha mais fácil para você? Acho melhor, se não for um problema, acho melhor ir respondendo. Acho que fica melhor também para quem está acompanhando e entendendo legal a pergunta e a interação, a resposta. De antemão, eu queria agradecer o convite, Anderson, toda a equipe aí da Barão de Tararé. Obrigado pela oportunidade. Então, aqui, como a gente usa o slogan no Barão Entre Sem Bater, você entrou sem bater e já ajudou a dinâmica da nossa conversa. Então, vai ser assim. Então, vamos convidar quem vai estar nesse nosso primeiro bloco. Vamos lá, Jéssica Moreira, do Nós Mulheres, puxa, um projeto lindíssimo. Jéssica, seja mega bem-vinda. Muito obrigada, Anderson. Boa tarde. Muito obrigada também, Guilherme, aqui pela presença. Muitíssimo obrigada por convidarem nós, Mulheres da Periferia, pela parceria aí de bastante tempo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, não. Não se discute comunicação sem mídia periférica e preta. Você está aqui, é conquista e merece muito estar aqui. É maravilhoso o trabalho de vocês. Thalita Gali, da TVT, também vai bater um papo com a gente. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Anderson. Obrigada mais uma vez. Guilherme, um prazer te conhecer e poder conversar com você aqui. Valeu, pessoal. Obrigada. Muito legal, obrigado, Thalita. O André Fernandes, da Agência de Notícias da Favela, que é outro canhão também aqui. Essa live aqui está ótima. Seja mega bem-vindo. Obrigado, Anderson. Agradeço aí o convite do pessoal do Barão. Sempre aguerrido, sempre nas boas. Prazer estar aqui, podendo entrevistar o Guilherme. E, meninas, vocês são maravilhosas. A maioria da ANF são mulheres e vocês realmente são fantásticas. E para a gente fechar esse primeiro bloco, a Adri Lourenço, que é ela que manda na fórum, na verdade. É a Adri que manda. Oi, Adri. Oi, obrigada, Anderson. Boa tarde, pessoal, os jornalistas. Boa tarde, Guilherme. Prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo convite, pessoal do Barão. Vamos lá. Muito bem. Como combinado aqui anteriormente, então a gente pode seguir a mesma ordem de entrada, se vocês não tiverem problema. Vai fazendo a pergunta, rapidinho, pergunta para dar mais tempo para a gente ouvir o Guilherme. E aí, começamos então com a Jéssica, ela faz a pergunta, então deixa meio que no automático. Jéssica, você é a primeira e daí a gente vai seguindo aqui. A Jéssica fez a pergunta, o Guilherme responde, até a Adri, tá bom? Seja mega bem-vinda, é a casa de vocês. Obrigada, Anderson. Então, boa tarde, Guilherme. Mais uma vez, um prazer estar aqui, né, junto com os colegas.
Guilherme, gostaria muito de recuperar aqui a memória de Rosa Parks, né, que foi uma mulher negra muito importante da história, né, dos direitos civis dos Estados Unidos, que utilizou, inclusive, né, desse direito à cidade, direito à mobilidade, para começar, né, uma grande mobilização. E toda vez que eu penso em Rosa Parks, né, eu penso na vida das mulheres negras e periféricas, e digo negras periféricas porque nós sabemos também que a maior parte das mulheres que estão nas periferias também são mulheres negras, né? Então, a periferia, ela tem cor e ela tem gênero, ela é uma mulher negra, e então, diria que o direito à cidade, né, ele passa também por outros direitos que envolvem as mulheres. Então, a partir do momento que a gente tem direito à cidade, a gente tem direito à saúde, à educação, essas mulheres podem levar o filho para a creche, podem conseguir sair à noite, se divertir, podem trabalhar, estudar, enfim, diversas coisas. A minha pergunta para você, Guilherme, é como que o Ministério, e especialmente a Secretaria, tem pensado políticas que dialoguem com a questão de gênero, que pensem a cidade para as mulheres e para as crianças, né? Quais são os recursos envolvidos nisso, qual é o orçamento destinado para isso, porque nós sabemos, uma cidade boa para as mulheres, né, e para as crianças, também é uma cidade boa para todo mundo. Tá certo. Obrigado. Primeiro, boa tarde para todos e todas. Novamente agradecer o convite e agradecer, Jéssica, pela pergunta. É uma pergunta, acho que muito importante, uma provocação que eu entendo muito boa também, não para mim apenas, mas para todos os gestores de municípios, de governos estaduais e do governo federal também. Penso que é um dos desafios de qualquer gestor atualmente. Você dizia que o acesso, quando se tem o direito à cidade, você tem direito à saúde, à educação, à cultura. E eu gostaria de refletir isso, dizendo que, na verdade, o direito à cidade é constituído a partir do acesso a esses direitos, historicamente, inclusive, negados, né? Então, na medida em que a gente consegue construir políticas públicas que facilitam, que permitam o acesso a direitos básicos, nós estamos falando de moradia, nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de educação pública, por exemplo, é a única forma, né? À medida em que você constrói políticas públicas que permitam esses acessos, essa é a forma em que a gente vai conseguir dialogar, especialmente com aqueles setores que mais precisam das políticas públicas. Então, nós estamos falando da população negra, nós estamos falando das mulheres periféricas, nós estamos falando da juventude, e isso na Secretaria Nacional de Periferias, em diálogo com outras secretarias, com outras partes do governo também, vem sendo elaborado a partir, especialmente, de uma orientação do presidente Lula. O presidente Lula, acho que isso que ele fala publicamente é também a orientação que ele dá internamente no governo, que é a orientação do diálogo, né, da aproximação do governante com o povo. Eu estou falando isso porque, quando a gente chegou aqui na secretaria, uma das primeiras iniciativas que a gente promoveu foi a Caravana das Periferias, né, que é uma forma, evidentemente, não suficiente, mas uma forma de iniciar uma discussão com a população que é beneficiária de políticas públicas em potencial e que é justamente aquela população que mais sofre com a falta de acesso aos direitos, tá certo? Então, quando a gente iniciou a caravana, a gente teve em vários territórios já, e eu pude perceber uma das impressões, agora a gente já está concluindo um ciclo, uma das impressões que eu fiquei, uma das conclusões que a gente tira desse processo é a capacidade de resiliência mesmo dos agentes coletivos organizados nas periferias. E aí o destaque é absoluto para as mulheres negras, né? E aí um exemplo que eu posso dar sobre isso, e dialoga com a elaboração que a gente vai fazer um pouco mais tarde, o período da pandemia, né? Eu acho que todo mundo vivenciou, ouviu falar, leu a respeito, ouviu dizer que durante a pandemia, no nosso país,
nós tivemos a ausência quase que completa do Estado, a ausência quase que completa do governo federal. E tecido social absolutamente desgastado, dilacerado quase, foi socorrido pelos agentes coletivos organizados, tendo protagonismo de mulheres negras. Então, boa parte das iniciativas que a gente identifica já na caravana e agora, mais recentemente, com o Mapa das Periferias, que é uma outra iniciativa que eu quero também falar depois, é que as mulheres negras estão protagonizando, estão pilotando, estão dirigindo esse processo de reconstituição de um tecido social esgarçado ou dilacerado, estão, de alguma maneira, fazendo o papel que o Estado não fez, né? Na pandemia, e não só na pandemia, eu estou propondo um recorte aqui, mas todo mundo aqui conhece bem a trajetória do Estado brasileiro e a relação que o Estado brasileiro tem com seus territórios periféricos, com as favelas, etc. É isso? Então, é muito importante notar isso, para que isso sirva de base para a elaboração de políticas públicas, né? Então, imediatamente, uma das pontes que a gente vai fazer é com o Ministério das Mulheres, por exemplo, para discutir isso, para também ter subsídio do lado de lá, porque esse ministério é um ministério que está elaborando política pública específica, né? E aí a gente está dizendo, olha, a gente gostaria de agregar uma visão territorial para essa política, tá certo? Porque é justamente nos territórios periféricos, nas favelas, nas comunidades, nas baixadas, enfim, a gente pode também aprofundar essa leitura do nome e tudo mais, mas é justamente nesses territórios que jovens, população negra e mulheres sofrem de forma mais aguda os problemas sociais do país. Então, é fundamental se debruçar sobre isso para elaborar política pública, no nosso caso, de combate à desigualdade socioterritorial, certo? Então, é importante essa questão e acho que é importante, como eu falei, como provocação para a elaboração de políticas futuras. Eu fico à vontade para perguntar. Eu, né? Vou lá. Isso. Oi, Guilherme. Obrigada, Anderson. Oi, prazer estar aqui. Obrigada ao Barão, mais uma vez, pelo convite, por proporcionar esse encontro. Guilherme, você disse uma coisa agora, você falou assim que são nestes territórios que mulheres, negras, crianças sofrem os problemas mais agudos do nosso país. E eu queria fazer um link com o noticiário da semana. Essa semana, acho que todo mundo está, de alguma forma, experienciando as mudanças climáticas, né? Esse calor aqui no Sudeste, por exemplo, mas ali no Sul, as chuvas, enfim, são as mudanças climáticas, essa catástrofe climática que está atingindo todo o nosso país. E a gente sabe que é isso, as populações mais vulneráveis, muitas vezes, que moram nas periferias, são as mais atingidas pelas mudanças climáticas. Você, em uma entrevista recente, falou sobre uma urgência em tratar da prevenção de risco, né? Enchentes, deslizamentos de terra, e daí eu coloco nisso tudo essa questão das mudanças climáticas. Então, eu queria saber o que vocês têm em relação a planejamento. Você diz, inclusive, que é planejamento emergencial, mas também como estratégia de longo prazo. A gente sabe que esse vai ser nosso futuro, né? Então, essas mudanças estão aí, a gente precisa pensar em reverter tudo isso, mas é muito difícil. Então, assim, o que há de elaboração em relação a tratar dessa catástrofe climática que atinge as periferias? Perfeito, Thalita, obrigado pela pergunta. Eu acho que também me ajuda, de alguma maneira, a complementar o que a Jéssica nos trouxe, porque, de novo, nós estamos falando da necessidade de políticas voltada para as mulheres, muitas vezes líderes ali de famílias e que têm que lidar com essa situação. Tem um estudo, só um par, na verdade, já dialogando com as duas perguntas, tem um estudo muito interessante, está até aqui do meu lado, aqui, ó, de um pesquisador do ABC, um racismo territorial. Aliás, dois pesquisadores, o Leonardo e o Aramis, que mostram que o impacto dos desastres em favelas, isso é um estudo de campo, tá certo? Ele foi para São Bernardo do Campo, foi em algumas favelas e concluiu que São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para quem está nos assistindo não conhece, ele concluiu o seguinte: evidentemente que o impacto maior de desastres se dá nas favelas, mas dentro das favelas, a população que mais sofre, ou seja,
são os mais pobres entre os mais pobres. E aí faz um raio-x. Quem são? População preta e mulheres, né? Em geral, mãe solo, cuidam lá de uma família sozinha, tem que trabalhar, tem que deixar a criança, às vezes, sozinha, deixar com... Então, é absolutamente urgente uma leitura sobre essa questão, essa pauta. A prevenção de riscos me dá oportunidade também, essa pergunta da Thalita, de falar um pouco sobre as atribuições formais da Secretaria Nacional de Periferias. Porque tem uma coisa, né, Thalita? Secretaria de Periferias, então cuida de tudo relacionado a periferias. Não é bem assim. Né? Eu já sou muito cobrado e acho que é assim que eu me sinto bem com isso, porque isso mostra que a gente tem uma abertura e estamos construindo, estamos num caminho certo. Eu estou sendo muito cobrado sobre pautas absolutamente diversas. A Secretaria Nacional de Periferias ela tem duas atribuições centrais, tá certo? Que está lá no nosso decreto de criação. Uma delas é a prevenção de riscos, tá certo? Então, a gente chegando aqui na Secretaria, em Brasília, começamos a montar a equipe, montamos uma equipe absolutamente competente do ponto de vista técnico para lidar com isso, e atualizada, porque essa é uma pauta, como a Thalita bem lembrou, que está, digamos, ela é absolutamente atual. E as informações se renovam, inclusive o senso de urgência também se renova, se atualiza com muita frequência, né? Então, o que é? A gente também está acostumado a tratar com os desastres de uma forma que muitas vezes é equivocada, que é o atendimento ao problema quando ele acontece. E nós estamos falando de prevenção, são as políticas públicas para evitar que os desastres aconteçam, tá certo? E dialogar com a emergência climática, como a Thalita bem colocou, não é isso? Então, o desastre não é natural, o desastre é uma ocorrência, né, um impacto de uma ocorrência de um evento climático extremo. E esse evento climático extremo, evidentemente, que tem a ação antrópica como uma das suas motivações principais. Bom, dito isso, uma discussão necessária é uma discussão de modelo de desenvolvimento, tá certo? Isso acho que está evidente para todo mundo. Já passou da hora de a sociedade fazer um debate sobre o modelo de desenvolvimento. Que futuro a gente quer para o nosso país, para o mundo inteiro. Essa é uma agenda global, tá certo? Então, essa é uma das coisas que a gente viaja, vai para outro lugar, conversa com lideranças de outros países. Essa é uma pauta generalizada, uma pauta global. Agora, no nosso caso, no caso do Brasil, nós estamos falando de um país de formação escravista, um país que territorialmente segregou e levou as maiorias sociais para morar muito pior, para ter condições e ter acesso a um tipo de moradia, por exemplo, um tipo de habitação absolutamente inadequada, né? E vulnerável a desastres. Não é isso? Então, é preciso fazer um recorte, é preciso evidenciar. Nós estamos falando, o risco, ele não deve ser, digamos assim, visto como um risco de uma inundação ou de um deslizamento por si só. Nós estamos falando de risco de mortes, nós estamos falando de risco de perdas, e nós estamos falando, evidentemente, de pessoas, né? Então, essa perspectiva é muito importante. Aqui na Secretaria, a gente tem, como eu falei, essa atribuição e coordenamos aí, pilotamos as obras de contenção de encostas, né? Que está, inclusive, no PAC. Imagino que a gente vai conversar um pouco sobre isso durante o papo, e é justamente uma visão que a gente tenta implementar. A gente não pode construir obra simplesmente para concretar o paredão lá, para ele não deslizar, para ele não cair. Nós temos que construir obra numa visão de preservar a vida, de preservar as pessoas que vivem ali, o contexto social que está colocado naquele território, né? E, evidentemente, que a maior parte das pessoas que vivem em áreas de risco estão em favelas, estão em morros, né? Estão em territórios vulneráveis. E o problema daquela família que está ali, seguramente não é apenas morar numa área de risco, né? Nós estamos falando de um déficit habitacional, possivelmente problema de saneamento, possivelmente problema de acesso ao transporte, à educação, à política de cuidados, né? Como a gente falava das mulheres. Então, se não for pensado a prevenção, tanto do ponto de vista da agenda global,
da emergência climática, que é uma realidade mundial, mas também fazendo essa leitura e atualizando essa agenda para a nossa realidade, né? Ou seja, se não se combater as desigualdades sociais, se não se combater as causas das desigualdades sociais, seguramente a gente vai ter que ficar tratando dos desastres depois que eles acontecerem apenas, né? Então, nosso papel é construir uma política de prevenção que esteja integrada a outras políticas justamente de preservação do meio ambiente e de combate às desigualdades sociais. Muito bom. André? Bom, boa tarde mais uma vez, Guilherme. Um prazer estar aqui falando contigo. Que bom, né, que o presidente Lula colocou aí essa importância, né, de uma secretaria para as periferias. Isso é fantástico, né, para nós que estamos nessa militância aí há 30 anos. Bom, eu sou daqui do Rio de Janeiro e a Caravana das Periferias passou por aqui já? Já passou. Então, é justamente isso, é justamente sobre isso a minha pergunta, né? Porque nós somos da comunicação, a Agência de Notícias Favelas tem mais de 800 colaboradores espalhados pelo país, e eu não fiquei sabendo. Tá certo. Então assim, é justamente entender como é que está sendo feito a comunicação da Secretaria, né, das Periferias, né? E dizer assim, desde já, essa é a pergunta, né? E dizer que desde já você está convidado para escrever nesse jornal aqui um artigo curto, né? Para a nossa edição que vai para a gráfica esses dias, que é uma edição especial Flip, que pela primeira vez nós vamos ter na Flip a Casa da Favela. E você está convidado para conhecer a Casa da Favela, todos vocês, né? Mas eu quero um artigo seu falando também sobre a importância desse teu trabalho. Enfim, a gente pode se falar um pouco mais fora daqui, mas é essa comunicação justamente que a gente quer saber como é que vocês estão fazendo para chegar onde deve chegar, que é principalmente nas periferias e favelas, que agora, inclusive, de acordo com o IBGE, a gente pode falar que a favela sim, né? Legal, André. Obrigado pela pergunta e pelo convite, viu? Eu agradeço e aceito, dou o meu jeito aqui, a gente elabora alguma coisa para ajudar aí. E quero já também me justificar um pouco e dialogar a respeito disso. Eu acho que também esse é um desafio não só da Secretaria Nacional de Periferias. Essa é uma das lições que eu acho que nosso campo, o campo progressista, a esquerda brasileira, está aprendendo, tem que aprender, enfim. Eu acho que existe ainda uma deficiência nossa com relação à comunicação, né? Como é que a gente capilariza as nossas ações, os nossos projetos. Então, ponho na conta um pouco dessa dificuldade de estruturar algo que esteja proporcional ao nosso esforço, ao nosso trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o nosso trabalho na secretaria, em relação às nossas atribuições diretas, é um trabalho hercúleo, um trabalho muito duro, cotidiano, e a gente tem muita convicção de que é um trabalho assertivo. Agora, evidentemente que não corresponde à comunicação que a gente consegue, né? Ou seja, a expressão que a gente consegue dar publicamente. Isso eu tenho clareza, tá, André? Não estou aqui para contrapor a tua fala, não. A caravana parte de uma impressão de que a gente precisava fazer. Eu lembro que eu tinha 9 anos, adorava ver propaganda eleitoral, né? E com 9 anos eu via a campanha presidencial de 94, e eu lembro do presidente Lula no ônibus, dando entrevista no ônibus. Aí, de repente, o homem estava num Pantanal, depois nos Pampas, lá numa favela, não sei aonde. Ele fez uma coisa que era a Caravana da Cidadania, né? Para quem é um pouquinho mais antigo, tem muitos jovens aqui, né, André? Mas eu sei que você também é mais ou menos meu contemporâneo aí, vai se lembrar das Caravanas da Cidadania. Obrigado. E eu lembro que eu via isso e ficava muito tocado, né? E aí, tendo a oportunidade de trabalhar aqui, de ajudar a construir o governo Lula 3, essa foi uma ideia que apareceu, que disse, a gente precisa fazer isso
e rápido. Não tem tempo. 4 anos passam muito rápido. E a caravana era uma forma de ajudar a mobilizar os nossos territórios, de ajudar a fazer a relação com quem está lá na ponta. Evidentemente, pela explosão que são os territórios periféricos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista de iniciativas de luta por direitos, a gente não consegue chegar em todo mundo sem uma estrutura de comunicação, que é o nosso caso. Aqui nós temos uma equipe, André. A secretaria é uma secretaria finalística, como a gente conhece aqui no Ministério. É uma equipe técnica responsável por tocar a obra, né? Então, a gente tem que sentar e reunir. Como eu não sou técnico, eu venho para também trazer uma visão da política, né, dos desafios, da estratégia política de governo e tal. Então, a gente tem que fazer digamos assim, esse meio do caminho, certo? Sem dúvida alguma, é uma deficiência a comunicação. Eu acho que se correspondesse o volume de trabalho, o volume de projeto que nós temos, a comunicação, ou seja, se a gente conseguisse levar isso para a Agência Nacional de Favelas, por exemplo, nos ajudar a divulgar, para Barão de Itararé como um todo, nos ajudar a divulgar, eu não tenho dúvida que a gente poderia chegar mais longe e dialogar com muito mais gente, né? Então fica aqui, inclusive, uma autocrítica para que a gente consiga estabelecer esses canais previamente. A caravana no Rio, a gente fez uma imersão, né? Eu fiz em vários territórios uma ida de forma mais, eu diria, mais discreta, talvez, indo aos territórios, conversando com lideranças, e em alguns lugares a gente está fazendo alguns eventos, né? Eventos públicos. Então, aí o ministro Jader Filho comparece, a gente chama a imprensa, aquela coisa, para pautar e para, de alguma forma, dar uma visibilidade para esse trabalho que vem sendo feito de forma mais discreta. E aí, esse a gente não fez no Rio, a gente fez em Belém, em Recife, e vai fazer agora em São Paulo, para finalizar o ciclo, né, no ano. Agora, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção que a partir do ano que vem a caravana tem que ser retomada, os eventos também, mas é como eu falei, é difícil, né, a gente dividir a equipe, uma equipe acostumada a tocar obra para produzir evento, para fazer viagem e tudo mais. É um pouco também provocativo aqui para o ambiente da secretaria, é um pouco o que a gente está querendo fazer, mas sem dúvida é um desafio afinar, melhorar a nossa comunicação com os nossos, né? Não estamos falando de algo estranho, não. Eu sei a capilaridade que vocês têm nas favelas, nas periferias, então fica também o desafio para a gente melhorar. Obrigado, André. Dri? Oi, Guilherme, boa tarde novamente. Olha só, queria falar do PAC. Você falou sobre essa questão da contenção de encostas e também tem no programa, foram 2,7 bilhões reservados para a urbanização de favelas, que vai estar sob responsabilidade da Secretaria. Eu queria saber como que vai se dar esse processo de urbanização nesses territórios. Vocês têm algum modelo para seguir? Vai ter um trabalho social envolvido? Como que vai ser a escolha de quais localidades vão ser contempladas com essas obras de urbanização de favelas? Como que vai se dar esse processo? E hackeando um pouco a pergunta, eu queria que você comentasse essa mudança do IBGE do nome de aglomerado subnormal para favelas e comunidades urbanas, que tem sido aí comemorada por eu ouvir, inclusive, uma opinião sua, qual que é a importância, né, dessa mudança de conceito. Boa, Adri, obrigado. Obrigado pela pergunta. Vou começar pelo IBGE, que hoje eu tive com o Márcio Postman, presidente do IBGE, esteve aqui com a gente, conversamos um pouco sobre a necessidade de comunicar essa mudança para a sociedade. Evidentemente que tem alguns trâmites, tem algum rito a ser cumprido dentro do próprio IBGE, nós não estamos falando só simplesmente de uma nomenclatura, nós estamos falando de uma mudança conceitual. Então, é importante que também os técnicos do IBGE consigam elaborar isso para apresentar para a sociedade algo que seja embasado, convincente, né? Não é só mudar o nome lá, risca aqui e agora chama de nome. Não, vamos embasar isso tecnicamente, teoricamente, porque nós estamos falando de um conceito. Então,
Em breve vai sair uma comunicação oficial, né? A Secretaria Nacional de Periferias também tem participado dessas discussões. O IBGE está vivendo um momento que eu estou muito feliz, né? Porque eles estão muito abertos, né? Muito voltados para a discussão com a sociedade também. Há pouco tempo a gente fez um evento com várias entidades, vários coletivos, para justamente discutir essa questão dos nomes. É uma coisa incômoda, né? A gente que vem de quebrada, vem de favela, vem de periferia, ficar sendo chamado de aglomerado, subnormal, é uma coisa que sempre me incomodou. E agora, né, na gestão pública, então, poder ajudar de alguma maneira para que isso mude, isso me deixa muito feliz. Então, em breve, novidades, tá, Adri? Eu me limito a fazer esse comentário. Em relação ao PAC, é só uma retificação aí. Nós, na verdade, temos só para a urbanização 5,2 bi, tá? Que é 3 bi de OGU, Orçamento Geral da União, que o município ou o Estado vai apresentar uma proposta e vai receber, sendo aprovado, vai receber esse recurso a fundo perdido, e mais 2,2 bi via FGTS, tá certo? Que aí sim é um fundo que é, na prática, um empréstimo que o município e o Estado tomam a partir da proposta. Então, ao todo, nós temos 5,2 bi só agora em 2023 para a urbanização de favelas. E aí, eu agradeço a pergunta porque vai dar a oportunidade de falar um pouco sobre o programa Periferia Viva, né? O programa Periferia Viva é uma proposta que, vinda da Secretaria Nacional de Periferias, a quem eu atribuo e agradeço a nossa equipe técnica, né, com um tempo recorde, conseguiu construir, elaborar, levar para o PPA, que é também uma instância fundamental aqui no governo, dialogar com a sociedade e aproveitar um acúmulo. Isso também é importante. Periferia Viva não é uma ideia genial que nasce do nada, né? É uma ideia que vem a partir da contribuição dos movimentos populares, movimentos urbanos, da turma que ajudou a construir o próprio Ministério das Cidades, a elaborar a política urbana vigente no Brasil, né? Falando de Hermínia Maricato, estou falando de Raquel Ronick, de Celso Carvalho, de outras grandes autores. Não vou ficar falando muito, senão eu acabo esquecendo alguém, aí o pessoal me puxa a orelha depois. A ideia do Periferia Viva é dialogar um pouco com o que eu coloquei inicialmente, que é como integrar políticas, entendendo que as vulnerabilidades nas periferias são muito maiores do que simplesmente uma frente. Evidentemente que a infraestrutura urbana, a urbanização em si, ela é fundamental, ela é estruturante, porque é o que fica lá no território, né? Ou seja, quando você faz o saneamento básico de um território, você mudou drasticamente a vida, a qualidade de vida daquele território. No entanto, para quem conhece, e eu sei que aqui eu estou falando com uma bancada que conhece essa realidade, sabe que não basta, né? Nós estamos falando, desde o início, estamos falando de política de cuidado, nós estamos falando de creche, nós estamos falando de alimentação, de saúde, de educação, de cultura, de esporte, etc, etc. Então, o programa Periferia Viva propõe levar a infraestrutura, né, em forma de urbanização integrada, para os territórios mais vulneráveis, mas não se limitar a isso. É levar também um pacote mesmo, né, um combo de política pública para fazer esse enfrentamento. Ou seja, eu levo a infraestrutura, mas junto com a infraestrutura eu levo um equipamento social. Eu levo infraestrutura, equipamento social e levo também a qualificação profissional para a juventude, não aquela, quer dizer, priorizando a qualificação profissional e a formação de profissionais para a nossa juventude entrar no mercado de trabalho em outro patamar já. Porque muitas vezes, quando se pensa em qualificação profissional para jovem periférico, é para se reproduzir o ciclo da precariedade. É para o cara continuar ganhando um salário mínimo e meio, né, no máximo. Nós estamos propondo aqui dizer que nós queremos que os nossos jovens de periferia, de favela, entrem no mercado de trabalho em pé de igualdade com o jovem que vai entrar a partir da classe média alta, de setores privilegiados da sociedade. E a única forma de fazer isso é com política pública. E, por fim, Periferia Viva também
propõe ações de fortalecimento social e comunitário. Não dá para seguir a lógica de grandes intervenções sem dialogar com quem está no território. A gente vivenciou isso em várias comunidades, em vários territórios. Muitas vezes a política que foi para beneficiar aquela comunidade foi vista como um problema. Por quê? Por falta de diálogo, por falta de considerar que tem liderança local, que tem coletividade fazendo o trabalho, por exemplo, de comunicação popular. Como é que a comunicação popular pode ajudar a política pública de alguma forma, a levar a mensagem da política pública, a mostrar que a política pública está entrando naquele território e vai beneficiar tantas milhares de pessoas, milhares de famílias? Isso para pegar um exemplo. O fortalecimento social e comunitário também é fundamental no nosso programa. E o programa ele tem, como eu falei, a ação de infraestrutura que parte daqui da Secretaria Nacional de Periferias, mas tem amarrado mais de 20 políticas na esplanada aqui. Então, a gente fez um trabalho também de articulação na esplanada dos ministérios, né, garantindo quase 30 políticas públicas, como eu falei, divididas em infraestrutura, equipamento social, tecnologia, inovação e oportunidades, e ação e fortalecimento social e comunitário. Então, são 4 eixos do programa, com 4 tipos de ações diferentes. Na ponta, a ideia é que a gente construa assessorias, a gente contrate assessorias técnicas multissetoriais, multidisciplinares, para dar conta da integração dessas políticas. Não dá para levar a política separada, fragmentada no território. A política de moradia tem que estar vinculada com a política de saneamento. A de saneamento tem que estar diretamente ligada, de alguma forma, a serviço das outras políticas que estão disponíveis. Então, a ideia é que a gente também não leve apenas a somatória de políticas públicas para o território, mas que a gente leve também uma lógica de integrar essas políticas, né? Que é uma forma também que, na nossa visão, é uma forma que melhor comunica também o benefício para aquela população. Então, é via PAC, não é isso? Os municípios serão selecionados via PAC, é uma seleção pública, né? Precisa cumprir critério. No nosso caso, nós estamos considerando aqueles municípios que têm aglomerado subnormal, né? Para ficar na nomenclatura antiga, que tem favela, né? Que tem comunidades urbanas, né? Que tem periferia, ou seja, territórios com irregularidade, com vulnerabilidade. Então, esses municípios foram os municípios que a gente chama de elegíveis, né? Os municípios que puderam, né? Acabou ontem a submissão de propostas aqui para o PAC, agora passa para um período de seleção. Agora nós vamos olhar se as propostas se enquadram, se o município poderia mesmo ter se inscrito, né? Se ele está apresentando algo que seja factível, algo que seja aderente ao conceito do programa, e agora que começa o trabalho mais pesado. Mas a ideia é, além desses 3 bi só de OGU, mais os 2,2, é que a gente agregue o orçamento também de outros setores, de outros lugares da esplanada, né? Ou seja, por exemplo, aqui o MEC vai construir, sei lá, 100 escolas, então parte dessas 100 escolas serão escolas Periferia Viva, estarão em territórios do Periferia Viva, só para pegar um exemplo de como é que vai ser, de como é que a gente está pensando essa articulação. Isso já foi amarrado, como eu falei, a partir do PPA e da própria construção do PAC. Muito, muito bom. Queria agradecer esse primeiro bloco aqui, a André, Dri, Thalita e a Jéssica também. Muito obrigado por terem vindo. A gente vai passar agora rapidinho já para o segundo bloco aqui. Sempre é bom ter colinha. Pedro vai vir aqui conosco. Eu queria agradecer esse primeiro bloco aqui. Acho que deu para ter uma boa ideia do que está sendo feito. Para quem não conhece a Secretaria, isso é muito importante. Eu gosto muito da sua didática. Pedro DCM está aqui, grande Pedro. Tem também o Getúlio Vargas Júnior da Conan. E vem a Graça Xavier da CMP. Sejam mega bem-vindos e bem-vindas aqui a esse papo. E como convidado, a gente organizou aqui, então a gente continua na mesa. O Pedro
qual inicia a pergunta. A gente segue a mesma ordem de quem da entrada, daí o Pedro faz a pergunta e a resposta vem na sequência. Pedro, seja mega bem-vindo. Obrigado, Anderson. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Meu áudio estava fechado. Guilherme, a gente já conversou antes de você virar secretário, né? E queria te fazer duas perguntas, uma um pouco mais programática e pensando em 2024 e outra mais pontual. A gente tem uma possibilidade muito grande do ano que vem da gente ter um prefeito de esquerda aqui em São Paulo. Estou me referindo, obviamente, ao Guilherme Boulos. Se tudo der certo, a gente conseguir derrotar a máquina do Ricardo Nunes, que não vai ser uma coisa muito fácil. Eu tenho um grupo que eu faço parte, que é a Rede Progressista de Games, e nós estamos tentando encaminhar algumas propostas para o município continuar investindo nesse setor de inovação e olhar um pouco mais para a questão da periferia. Eu ia perguntar como é que a secretaria consegue agir em conjunto com um governo municipal e o Ministério das Cidades também, nessa atuação conjunta, para formar, qualificar esse jovem de periferia que tem pouco acesso à educação e pouco acesso à educação profissionalizante do ponto de vista de inovação. Aí outro caso mais pontual que eu ia te perguntar, Guilherme, agora falando de hoje, literalmente, teve uma reportagem ontem da Ponte Jornalismo de uma criança negra que foi agredida na estação do Carandiru, primeiro por um homem armado que parece que era policial, parece que também é policial civil, a esposa separou ali a briga, e depois uma PM apaisana que agrediu tanto a criança quanto o jornalista que estava fazendo a filmagem. Como é que a tua secretaria está dialogando com o Ministério de Justiça e Segurança Pública, e o que a gente pode fazer, além, a gente tem agora mídias periféricas que estão denunciando esses crimes que acontecem com os nossos jovens pretos, mas o que você pode fazer para evitar que cenas lamentáveis como essa se repitam? Acho que essas são as minhas duas perguntas, Anderson. Beleza, Pedro, obrigado aí pela pergunta. Vou começar pela questão aí de como o Ministério pode, de alguma maneira, ter aí uma interlocução com os municípios, né? Claro, o presidente Lula, ele é muito enfático com essa coisa do diálogo, né? Independente de quem for, tem que dialogar, tem que receber e tudo mais. Mas é claro que quando você senta com alguém que tem um alinhamento, uma visão parecida, é óbvio que as coisas fluem de maneira melhor, e acho que de forma mais satisfatória, né? Então, eu também tenho uma esperança grande que São Paulo vai também se aproximar do que o governo federal está propondo, né? Torço muito por isso. Veja, o Ministério das Cidades é um ministério que toca a infraestrutura, né? Então, como é que a gente funciona? O grosso do Ministério das Cidades funciona a partir de obras, uma coisa que a gente chama de contrato de repasse, né? Que é o Getúlio está aí, o Getúlio vai ter azia, né, de falar sobre isso. Getúlio, a Graça, eles sabem do que eu estou falando. É uma coisa que para os movimentos sociais é inclusive uma coisa muito difícil. É algo que inclusive a gente quer ajudar a revisar isso, porque o contrato de repasse ele é uma forma quase que exclusiva, né, de execução do orçamento a partir de um repasse para os municípios e governos estaduais, né? Então, o PAC, por exemplo, ele é todo assim. O município propõe as linhas e, estando enquadrados, recebem lá o recurso e assim opera. Então, isso, inclusive, dificulta o diálogo, por exemplo, com os movimentos sociais, porque o movimento social tem um interesse e o município tem um outro interesse. Então, acaba prevalecendo sempre a vontade do município, do gestor que está lá de plantão. E aí eu estou falando isso para dialogar com a tua questão relacionada à comunidade gamer ou quem está preocupado em fazer, por exemplo, a formação tecnológica dos nossos jovens e tudo mais. A solução que a gente está encontrando para isso, Pedro, é justamente o que o Periferia Viva propõe, ou seja, integrar políticas. Então, eu precisei ir atrás de outros ministérios que elaboram política e executam políticas de outra forma. Sim. Eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão, né, do orçamento no Ministério das Cidades. Tem
um formato, um modus operandi que é muito duro. E, de alguma forma, é até legítimo que seja. Porque, se for assim, você precisa ter regra, precisa ter lei certinho, não pode dar vazão para, né, nenhum problema, nenhum desvio, nada. Agora, eu preciso também achar formas de execução orçamentária que dialoguem mais e melhor com a sociedade, né? Então, você tem, por exemplo, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Essa é uma maneira, né, do orçamento público chegar mais próximo de quem está na ponta. Tá? Outros ministérios executam os seus orçamentos de outras formas. Então, a gente foi buscar, por exemplo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, a parceria que eu me referi agora de qualificação profissional nos territórios periferia viva. A ideia é que a gente tenha polos tecnológicos nos territórios periferia viva para servir justamente como equipamento de formação, de qualificação para a nossa juventude. E aí, de novo, integrada a outras políticas, porque também não adianta só o moleque se preparar, se formar, né? E a gente tem chamado a atenção do nível de evasão, por exemplo, de institutos federais, quando o cara tem que se deslocar. É um público, em boa medida, em alguns lugares, periférico, então o cara tem que sair da periferia, da favela, e ir lá para o instituto para estudar. Muitas vezes ele não consegue, não compatibiliza tempo de trabalho, transporte, não sei o quê. Então, você precisa levar para mais perto também a qualificação profissional. Você precisa levar as universidades para esses lugares. Essa é uma outra bandeira também que, de alguma maneira, ajuda a gente a pensar a cidade por esse prisma. Então, chama atenção para a integração de políticas. Tem várias estratégias de execução da política pública que podem nos ajudar, que não está só no Ministério da Cidade, ou só no Ministério da Saúde, ou só... A integração de políticas, eu acho que é uma das chaves importantes para a gente vencer esses desafios. E sobre o episódio, eu estava vendo, um pouco antes de entrar na entrevista, eu estava vendo o vídeo, cara. Eu costumo nem ver muito essas coisas, me deixa... O duro é que eu conheço ali, cara, não sei, não é... a estação também. Uma pertinho de tudo, o Parque da Juventude ali atrás. Sim, é terrível. Não será... E aí você vê a postura daquela policial militar, né? Simplesmente chutar o menino e dizer, não, eu estou de folga, liga o 90, se vira, não sei o quê. Sim. Quer dizer, ali eu acho que, na verdade, Pedro, você sabe bem, eu acho que ali é a expressão de uma questão muito mais ampla, né? A gente tem, por exemplo, o que está acontecendo lá na Maré, né? Onde o Estado entrou mais uma vez para fazer operação policial, né? E tiro, porrada e bomba. É uma visão unilateral, né? De abordar um problema que é muito, muito maior do que esse. Ou seja, se a gente... E, de novo, a resposta, no meu modo de entender, está na integração de políticas. E aqui eu não estou negando a política de segurança pública, muito pelo contrário. Agora, se a política de segurança pública, e isso quem fala muitas vezes são os próprios profissionais da segurança pública. Se ela não vier acompanhada de política de prevenção, de política de cultura, de acesso ao esporte e lazer, de garantia do menino poder entrar na escola e sair, né? De garantia de acesso à saúde. Se não vier junto, nós vamos ficar mastigando esses problemas para o resto da vida. Então, aqui a Secretaria de Periferias busca, desde o início, né, as formas, como é que a gente pode abordar isso. Eu tive várias vezes com a Tamires Sampaio, que é a assessora do Flávio Dino. Sim. Seguramente vocês conhecem bem a Tamires, um grande quadro desse debate, né? Tem nos ensinado muito. O Pronasce, por exemplo, é um programa que aponta justamente para essa discussão. Como é que eu levo equipamento de segurança pública, mas eu integro isso com política de prevenção? Como é que eu educo, por exemplo, as pessoas? Como é que eu formo os meninos, os homens, para que eles não violentem as mulheres dentro de casa, né? Então, o desafio é esse, o desafio é integral, é global. Se a gente entender que o problema está lá na PM, vamos lá e fazer uma política em cima da PM. Não, o problema está na escola. Se for só isso, vai continuar escapando pelo outro furo que a gente deixar. Então, eu penso que o desafio é integrar, dialogar o que tem de solução proposta no Ministério da Justiça, o que tem
de solução proposta no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério das Cidades, que trabalha com infraestrutura, no Ministério da Saúde, que trabalha também com prevenção, com saúde mental. Enfim, é mais do que urgente tratar o problema da segurança pública e o problema do genocídio contra a população negra sob um prisma integrado. Senão, eu acho que a gente vai continuar sofrendo e muito. Muito bom, obrigado. Muito bem, muito obrigado. Querido Getúlio, sua vez, fique à vontade. Então, cumprimentando o nosso querido Anderson Moraes, Barão, Pedro, minha querida amiga Graça Xavier, minha colega de Conselho das Cidades e de tantas lutas, e querido Guilherme Simões, já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes, e eu vou fazer uma pergunta aqui com 3 considerações, no fundo é uma só, né, Guilherme? Mas são questões que eu acho que é importante destacar. Eu acho que uma coisa que é transversal a tudo isso é o diálogo com os movimentos, né? A gente já teve alguns momentos de diálogo, a gente sabe que esse ano foi um ano muito duro, um ano de estabelecer equipe, um ano com orçamento, de estruturar a casa, mas é óbvio que a questão do diálogo e da relação com os movimentos, naturalmente, vai acontecer com o Conselho, mas eu acho que além do Conselho, eu acho que é fundamental, assim, a gente segue disposto a estar somando nas caravanas, a estar somando nessa construção, porque a gente entende que essa é uma construção muito bem-vinda, né, esse processo aí de consolidação de uma Secretaria das Periferias. E aí vem a primeira consideração. A Secretaria das Periferias ela vem com parte das atribuições que eram da Secretaria Nacional de Habitação. Né? A gente tem meio que uma divisão que a parte da produção habitacional ficou na Secretaria de Habitação e a outra parte, mais da regularização, da urbanização, ficou mais ligada à Secretaria da Periferia. E qual que é o nosso dilema? De 2008 para cá, a gente investiu muito a partir do Minha Casa Minha Vida, mas antes já era também, em construir cidades novas. E a gente tem um passivo muito grande no Brasil de regularizar as cidades consolidadas. A gente chama de favela num lado, chama de vila em outro, mas é a nossa periferia em todo o Brasil. Seja a periferia dentro das grandes cidades, ou seja a periferia à beira desses grandes centros urbanos, que é para onde cresceu a partir dos anos 90, final dos anos 80, anos 90 para cá, tem crescido as nossas cidades. Então, a gente sabe que um orçamento de 7 bilhões, mesmo sendo 2 a fundo empréstimo da FGTS, é muito pouco para mudar a fotografia do nosso país e para começar a mexer em questões estruturais. Quem olha assim pensa, nossa, é muito recurso, mas quando a gente está falando de urbanização, isso acaba sendo um recurso muito pequeno. Talvez uma favela grande no Rio de Janeiro consuma mais do que esse recurso para que tenha um processo de urbanização como deveria ser. Então, acho que esse é o primeiro aspecto da conversa. Segundo, é a questão de que o Comitê das Periferias, dentro do Conselho das Cidades, eu gostaria de entender o que a Secretaria está pensando nesse comitê, porque é um comitê novo, né? O Conselho das Cidades tinha quatro comitês, um de cada secretaria, mobilidade, programas urbanos e regiões metropolitanas, a habitação, que agora se dividiu em habitação e Secretaria das Periferias, e o Comitê de Mobilidade. Então, eu queria ver assim, o que a Secretaria está pensando de fazer de construção a partir do Conselho das Cidades, a partir da Câmara Técnica lá de periferias. Por quê? Nós temos o prazo até novembro do ano que vem de Anderson viajar todo o Brasil, construir a nossa 6ª Conferência das Cidades. E esse é o momento de apresentar para o Brasil a Secretaria das Periferias. Então, é importante saber aquilo que está sendo pensado, porque nós, dos movimentos urbanos, eu falo pela CONAM, mas acredito que os outros movimentos também, quem está construindo o Conselho das Cidades, Guilherme, quer ajudar nesse processo a botar programas como Periferia Viva, como programas que sejam debates de destaque na construção da Conferência das Cidades. Né? Dos 5.500 municípios, a gente estima que pode chegar até 4.000 municípios realizando as suas conferências municipais, todos os estados realizando as suas conferências estaduais, e esse é o momento de enraizamento do Ministério, né? Da política de desenvolvimento urbano e, nesse caso, de apresentação do debate da Secretaria de Periferias. Então, a Periferia Viva é o carro-chefe desse debate. Quais são as outras ações e programas que o Conselho das Cidades,
que os movimentos, que a sociedade brasileira tem que estar ajudando a debater, potencializar e construir nesse próximo período, nesse processo de construção da 6ª Conferência das Cidades, que é quando vai ser apresentada à sociedade brasileira, de fato, os debates mais aprofundados da nossa nova Secretaria de Periferia, que já chegando, né? É muito bem-vindo e, com certeza, o conjunto dos movimentos urbanos querem estar construindo junto, potencializando, porque o nome dela é muito, muito simbólico. A gente poderia colocar que é a Secretaria de Regularização Fundiária, mas não, é Secretaria das Periferias, exatamente para que a nossa periferia tenha esse pertencimento. Então, eu acredito, Guilherme, que essa parceria vai ser muito frutífera e queria saber o que tu tem a dizer sobre isso. Obrigado, Anderson. Legal, Getúlio, obrigado. Sabe que eu vim do movimento popular também, então, já há quase 20 anos de movimento popular, urbano, de luta por moradia, e é muito significativo para mim ter, a cada lugar que eu vou, a cada entrevista, a cada comentário, até na internet, nas redes sociais, o apoio incondicional, às vezes a cobrança, puxão de orelha dos meus irmãos dos movimentos populares. E eu já falei isso, Getúlio, lá no início a gente teve aquela reunião, a secretaria que de alguma forma é um legado dos movimentos populares. Então, isso aqui é um lugar dos movimentos populares, e eles estão sempre convidados, a porta está sempre aberta para todos os movimentos. É da onde eu vim e é seguramente um lugar que eu nunca vou sair. Agora, veja, nós temos um desafio que eu já consegui dividir, inclusive com o Dito, recentemente, né? Outra grande referência também dos nossos movimentos populares. A questão da regularização fundiária, que também é um imbróglio aqui, né, no governo federal, sempre foi, né? Sempre foi uma dificuldade a questão da regularização fundiária, porque a regularização fundiária hoje ela funciona, e agora ela está no PAC, ela funciona de acordo com aquele modelo que eu trouxe anteriormente, contrato de repasse. Então, é o município que escolhe, o município que propõe, etc. O esforço que nós temos que fazer aqui é fazer uma revisão de um antigo programa, que é o Regularização e Melhorias, que visa fazer regularização fundiária via FDS. É o mesmo fundo que faz o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Ou seja, a gente conseguir revisar essa legislação para que o programa rode via entidades. Esse é um desafio para 2024. Te asseguro que nós já estamos trabalhando nele, e seguramente é uma das formas em que a gente vai... Aí, nós é que vamos fazer o caminho. Geralmente, o movimento é que procura a secretaria, o governo, de maneira geral, mas seguramente esse debate é um debate que a gente vai precisar de insumo, vai precisar debater, e aí acho que é uma das portas para a segunda parte da tua pergunta, que é o que o Conselho, como é que a gente vai fazer funcionar o nosso comitê técnico e o diálogo ser frutífero com os movimentos. Eu faço uma observação, Getúlio, você sabe muito bem disso, nós precisamos ter porosidade para os movimentos novos, para aquelas coletividades mais novas, né? Nós viemos de movimentos nacionais, movimentos que têm uma trajetória já mais antiga, mas é importante reconhecer que as periferias nos últimos 20 anos trazem assim um cenário diferente, diverso, e uma diversidade de atores e atrizes para compor também com a gente, para estar no mesmo campo, e nem sempre esses atores e atrizes terão fôlego para estar, por exemplo, no Conselho das Cidades, nas conferências e tudo mais. E isso, no meu modo de entender, não os deslegitima, e acho que nós precisamos criar, né, uma outra perna também, que o Conselho, consolidar o Conselho e retomar o Conselho, isso é muito importante, né, para os movimentos, é muito importante para quem ajudou a construir este ministério, né? É um ministério que tem o seu conselho muito fundamentado na base,
né? E foi uma grande vitória a retomada do Conselho esse ano. E nós precisamos também construir uma outra perna, que é daqueles agentes coletivos organizados que estão, muitas vezes, fora, por não ter perna, por não ter fôlego, por não ter, como eu posso dizer, a metodologia, né? Não dominar os caminhos. Então, tem um desafio aí, que é o Conselho, mas é o desafio da participação. Né? Isso eu também discuti recentemente com o secretário, que é meu xará de sobrenome, que é o Renato Simões, que é o secretário de Participação Social. Né? Então, acho que, em relação ao Conselho, o que eu quero, e já tenho estabelecido isso aqui junto à minha equipe, é que a gente faça um modelo entidades para regularização fundiária, né? Porque senão o Dito vai cortar meu pescoço, a Ivaniza, o Getúlio, a Graça, todo mundo vai vir para cima, e com razão. Acho que nós temos que avançar para isso. Nós nunca tivemos isso. Essa acho que é uma demanda e uma vitória necessária para os movimentos populares que constroem este campo, que ajudaram a eleger o presidente Lula e que, evidentemente, ajudaram a construir a Secretaria Nacional de Periferias. Então, estou absolutamente comprometido com esse desafio, e esse acho que vai ser a liga que vai ter entre a Secretaria e os movimentos no Conselho. Mas destaco o desafio da gente construir outros canais de participação social que fortaleçam futuramente o Conselho das Cidades, ampliem o Conselho das Cidades, para a gente ter uma política mais direta, mais objetiva com o nosso povo. Muito obrigado. Iniciamos com uma mulher negra e a última pergunta é de uma mulher negra. A nossa querida Graça, seja mega bem-vinda, fique à vontade e pode fazer essa pergunta. Bom, primeiro agradecer pelo convite, inclusive o próprio Raimundo Bonfim, que foi convidado, ele justificar a ausência dele, né, no debate, mas aí o prazer estar junto, né, com o Pedro, com o Anderson, com o meu colega do Conselho da Cidade, do Getúlio, e, é claro, o Renato, você falou Renato, e vai eu falando Renato, Guilherme Simões. Você falou, fiquei com o Renato na cabeça, né? Bom, esse é um debate, para nós, super interessante. Inclusive, na semana passada, foi a posse do Conselho, pelo qual estava eu, Getúlio e vários outros companheiros de várias organizações. E, coincidentemente, eu fui participar do GT de Mobilidade Urbana, né? Até porque eu estava muito curiosa a participar por conta do... São Paulo virou uma coxa de retalho, de borra de asfalto para tudo que é lado, e eu queria entender de onde estava vindo tanto recurso para fazer esse estrago no município de São Paulo. Eu falo estrago porque não é nem um asfalto, um trabalho de recapeamento decente, né? Em alguns bairros eles fazem um pouco melhor, nas periferias eles estão acabando com a buraqueira total. E aí, coincidentemente, quando chegamos lá, né, Getúlio, tinha a grande maioria homens, 3 mulheres fazendo parte do debate. E eu assim, meu Deus do céu, o que eu faço no meio desse bando de homens aqui, né? Eu, mulher negra, periférica, feminista, né? Primeiro eu vou ouvir. E aí, no debate, aí é o que eu fui entender que todo esse recurso que está vindo para o asfalto está vindo de emendas parlamentares ainda no governo do Bolsonaro, né? Aí eu fiquei pensando assim, hoje, com a questão das periferias, como você, Guilherme, pretende atuar nesse cenário, né, de que com certeza ainda tem muito recurso de emendas parlamentares que estão indo para os municípios, né? Então, essa é uma pergunta. Uhum. A segunda pergunta é: o racismo é estrutural. Além de ser estrutural, mexe muito, e a grande maioria são mulheres negras, mães solo, e que vivem nas periferias,
Né? Isso eu falo porque eu estou no meu local de fala, é na periferia, aqui no Jardim São Savério, no município de São Paulo. Como você pretende atuar também nessa parceria, Ministério da Cidade, Conselho da Cidade, trabalhar esse tema de regularização e urbanização a partir de uma ótica que o racismo ele é estrutural? Não, obrigado, Graça, pela questão, pela participação. Acho que dá oportunidade também para continuar um pouco a reflexão que eu iniciei na pergunta do Getúlio, né? Porque na medida em que a gente constrói conjuntamente um programa entidades para regularização, ou pelo menos uma linha entidades para regularização fundiária, a gente tem uma condição maior, uma capacidade maior de absorver as formulações dos movimentos. Porque, veja, a política pública, o caminho natural da política pública é ser elaborada por especialistas, né? E o especialista, ele é legal, letrado, muito bem formado, muito bem subsidiado, mas muitas vezes falta vivência, falta o pé no barro, falta saber o que é quando alaga em casa, o que é você ficar ali sob risco de deslizamento, o que é escolher entre pagar aluguel ou fazer uma comprinha no mercado, né? Isso o movimento popular tem de sobra. E isso pode ser impresso na política pública. Então, quando a gente fala, por exemplo, do protagonismo feminino, né? Quando a gente fala do racismo ambiental, do racismo territorial, nós estamos falando que os movimentos sociais estão apontando isso há anos, há décadas, né? Há décadas são as rebeliões, as reações populares que levam, por exemplo, os intelectuais a formularem, né? É o próprio povo que leva à elaboração. Então, na medida, aí como eu falei, um desafio é formular uma linha entidades para a regularização fundiária. Isso eu estou convencido de que nós precisamos fazer. Porque senão a gente fica refém do interesse do capital imobiliário. E, evidentemente, que a gente tem que, como governo, fazer mediações, mas nós precisamos, sim, construir e sinalizar para os movimentos que ajudam a construir esse governo, que ajudaram a eleger esse governo, a defendê-lo anteriormente, quando a gente sofreu um golpe. Então, nós precisamos, sim, sinalizar para os movimentos populares. E aí eu acho, Graça, que na medida em que a gente abre esses canais, e o Conselho vai ser, sem dúvida, um canal privilegiado, é que a gente vai ter condição de absorver essa contribuição do movimento popular. Ou seja, quem que tem que ser prioridade na regularização fundiária, sabe? Eu tenho certeza, porque eu vi e vivenciei o movimento popular fazendo Minha Casa Minha Vida e entregando uma moradia muito melhor do que o Minha Casa Minha Vida do outro lado da rua, que era de uma construtora, né, interessada somente na taxa dela, no lucro dela. E a gente lá, o movimento popular, entregando material de qualidade, tamanho, a gente expandiu até o limite, colocamos elevador, fizemos uma área de convite, fizemos coisas que não estão colocadas ali para o projetista, para o cara que está acostumado a fazer aquilo ali. Então, nós precisamos absorver o que o movimento popular tem a nos dizer, e acho que esse vai ser o canal principal para elaborar uma política de regularização. A de urbanização, que é o Periferia Viva, eu tenho para mim que a própria conceituação dele vai abrir espaço também para agentes coletivos que, inclusive, como eu falei anteriormente, estão até, inclusive, muitas vezes fora do Conselho, não sabem nem que existe, mas estão lá no território, estão lá construindo, estão lá também defendendo os interesses do povo. Então, eu penso que vai ser isso. A gente, evidentemente, 4 anos é muito pouco tempo, mas a Secretaria Nacional de Periferias tem um desafio, Graça, que é o desafio de mostrar a necessidade desse espaço, de mostrar a necessidade dessa política, né? Ou seja, para que ano que vem, sei lá, 25, 26, sei lá quando seja, que não seja o Guilherme Simões o secretário, que tenha outro secretário ou secretária, que esse seja um espaço que demonstre para a sociedade brasileira a sua necessidade, para que
outras políticas venham, para que a gente consolide o trabalho que a gente também iniciou aqui, tá certo? Então, essa relação com os movimentos, o conselho, uma linha entidades para a política que a gente está construindo aqui, eu penso que pode ser a resposta mais objetiva que a gente pode dar no momento. Maravilha. Quero agradecer, Pedro, a todos vocês que estão aqui, que vieram aqui fazer a pergunta. Muito obrigado. Guilherme, quero agradecer, eu quero que você deixe nas suas considerações, e o seu trabalho não é muito grande, né? Ele é pequeno, só tem quase 20 milhões de pessoas, né, em favelas, né? Com poucos problemas sociais para resolver. Pouca coisa, né, Anderson? Não é pouca coisa, a gente tem pouquíssima coisa. E eu acho que você tocou aqui, eu estou aqui para apresentar os nossos queridos perguntadores, mas acho que algo muito significativo que eu gostei de ouvir de você é falar por esse lugar de precisamos de pessoas que pisaram no barro para entender o que é aquele lugar. Porque eu falo também desse lugar que eu tô lá, e eu sempre brinco, Graça, que assim, quem fala a frase temos que voltar para a base é quem nunca foi. Porque, como diz Carmen do 9 de julho, a gente não pode ter o direito de sair da base, porque quem luta está morto, né? Então, é muito gratificante ouvir você, Guilherme, e conte conosco. Eu até gostaria de falar com você depois para que a gente trabalhe mais a comunicação, não só pondo o Jornal Empoderado, tem uma outra iniciativa de periferia que eu acho que você vai gostar muito para ajudar na comunicação, da expansão de tudo que vocês estão fazendo também. Conta com o Barão aqui, porque a nossa ideia é também expandir, né? Porque não adianta a gente represar a informação, a gente precisa que a caravana literalmente passe por todos e que todas possam saber o que está acontecendo. Quer deixar alguma outra palavra, alguma coisa que faltou, que você gostaria de falar? Eu queria, Anderson, só agradecer mesmo, de verdade, o convite. É uma oportunidade de falar para muita gente, de dialogar com pessoas que são referência para mim, enquanto militante, enquanto alguém que veio também do movimento. É muito importante esse espaço. Todos aqui sabem o respeito que eu tenho pelos movimentos, pelos meus companheiros, minhas companheiras de luta, por referência também do jornalismo comunitário. O André, que estava no bloco anterior, ele talvez não se lembre, a gente tomou um café há alguns anos no Rio de Janeiro, quando a Agência Nacional de Favelas estava ali iniciando sua caminhada. A gente teve a oportunidade de conversar e tal. Então, é muito gratificante poder estar nesse espaço, um espaço de elaboração, mas também de liberdade, de troca com gente tão importante e que eu sei que defende o que a gente defende, né? Não apenas o direito à democracia, mas o direito à cidade, né? A participação social, né? O combate ao racismo, o combate às desigualdades. Então, para mim é muito importante, eu fico muito feliz de estar nesse espaço, de poder aprender também. Queria só agradecer mesmo, tá certo? E um abraço para todo mundo, espero podê-los em breve ver aí vocês, abraçar e tal. Eu não gosto muito dessa interação virtual, mas às vezes não tem escolha, né? Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, continue curtindo, compartilhando, que eu sempre falo isso. A forma de nós combatermos a narrativa da grande imprensa é a gente compartilhando entre os nossos, né? Porque o que chega, a gente já sabe historicamente há mais de 50 anos da mídia convencional, hegemônica. Então essa aqui é uma contranarrativa de pessoas que estão lutando diariamente por uma favela, em especial agora a favela humanizada e com condições, que é o que o Guilherme está trazendo aqui para nós, aqui nesse desafio que não é pequeno, mas está em boas mãos. Queria agradecer ao Felipe, Miro e a todo mundo do Barão, a Érica, e até a próxima. Obrigado a todo mundo. Tchau.